a recusa aos procedimentos de constatação da embriaguez versus a presunção de inocência e a não autoincriminação. Bom, senhoras e senhores, eu, Alexandre Gonçalves de Matos, tenho aí nessa longa caminhada na área de direito de trânsito, como instrutor de trânsito, teórico e prático, credenciado pelo Detran de São Paulo, seguido sempre no sentido de buscar o conhecimento, para que a gente possa realmente fazer valer o direito do cidadão, fazer valer o direito do motorista. Por quê? Seja ele profissional ou não, o amador, aquele que usa o seu veículo para o ganha-pão, né? Aquele que necessita da carteira de habilitação como a sua ferramenta de trabalho, ou aquele também que utiliza a carteira de habilitação para conduzir o teu veículo no dia a dia. Então, esta busca incessante do conhecimento é para aplicar justamente em pró, seja do motorista profissional, seja do motorista amador, uma vez que nós vemos que, infelizmente, a nossa sociedade ainda é muito carente nesta área de direito de trânsito. A infração de trânsito prevista no artigo 65A, né, do nosso CTB, pela lei, introduzida aí pela lei 13.281, 2016, né, que alterou aí o nosso CTB, e trouxe o foco aqui, que é o nosso assunto, o artigo 65A. Recusar-se a ser submetido a teste clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar-se da influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida pelo 277. Então, nós temos aí uma infração de um valor considerável, né? Ela é vezes 10, 2.934,70 centavos, se não estiver errado. Penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses, ou seja, ao contrário da somatória de pontos, uma penalidade fixa, né, 12 meses. Lógico que após o cidadão exercer dentro do devido processo legal, dentro do direito da ampla defesa do contraditório, né, após ele ter o direito de se defender, pelo menos essa teoria, dentro da defesa prévia, se for indeferido recurso à JARE, se for indeferido recurso ao CETRAN, por que não buscar todos os seus direitos, né? E aí, se indeferido, ele terá que cumprir uma penalidade de 12 meses. Bom, a medida administrativa, o recolhimento do documento de habilitação e a retenção do veículo, conforme disposto no parágrafo 4º, observando que aí ele tem também a aplicação em dobro, né, do valor da multa, caso ele seja reincidente. Bom, lá no artigo 277, nós já tínhamos anteriormente a previsão de autuação se o condutor do veículo automotor se envolvesse lá em um acidente, ou se ele fosse simplesmente alvo de uma fiscalização. Então, lá diz, poderá ser submetido ao teste, né, e exame clínico, perícia, ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permitisse aí certificar-se da influência ou não de uma substância psicoativa, né, que determine a dependência. No nosso caso aqui, o nosso foco aí seria o uso do álcool, tá bom? Então, nós percebemos, pessoal, que a tolerância do legislador, ela foi diminuindo, né, cada vez mais, por uma questão muito simples. A sociedade clama por uma solução, porque nós temos aí o aumento de acidentes, e muitos deles, a grande maioria, com gravidades, né, seríssimas, quando não a morte, muitas pessoas, enfim, ficando com sequelas irreversíveis por conta do uso do álcool, né? Então, eu digo isso porque é importante observar também, já deixando claro aqui, que o nosso objetivo, evidentemente, não é a defesa, entre aspas, ou o apoio daquele que consome o álcool e dirigir. Não, longe disso. Tá? O nosso objetivo aqui é fazer valer, sim, o direito daquele que muitas vezes não está sob influência de álcool e, como vamos ver mais à frente, acaba pagando uma penalidade como se assim estivesse. Então, nós temos aí também
vamos passar pelo artigo 306, que vai falar sobre os crimes, o artigo 306 que fala do crime com relação a conduzir o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool. Bom, penas de detenção de 6 meses a 3 anos, enfim. Temos as condutas do parágrafo 1º, né, previstas aí no caput, que seria aí o inciso 1, a concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, né, ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, ok? Ou sinais que indiquem, né, na forma disciplinada pelo CONTRAN, a alteração da capacidade psicomotora. Bom, os procedimentos previstos para a constatação da embriaguez, pessoal, esses procedimentos estão lá na resolução 432 de 2013. Aliás, a resolução é algo que precisamos sempre estar de olho, né? Antes de trazer a resolução, a gente vai dormir, quando acorda tem que dar uma olhadinha, não é isso, Ademir? Para ver se essa resolução está valendo, né? Então, os procedimentos previstos no artigo 65A, ela também estão lá no artigo 277, né? E algumas delas dependem, na realidade, da colaboração do condutor, ok? Então, nós temos aí o teste, né, que é realizado por meio do aparelho destinado, né, vulgarmente conhecido aí como bafômetro, né? Então, nós profissionais fica mais bonito, né, utilizar aí a palavra etilômetro, né, o nome correto do equipamento. Bom, do resultado desta medição detectado, ele também tem aí, nós trazemos aí uma indicação do anexo 1 desta mesma resolução. Então, lá no anexo 1 nós temos uma tabelinha para identificar essa margem com relação ao erro, né? Nós temos aí a informação que para configurar o crime de trânsito, então, olha, vamos lá, a medição do teste do etilômetro deve ser igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de sangue, aliás, por litro de ar alveolar, né? Conforme aí o artigo 7º, inciso 2 da resolução 432. E aí tem um desconto técnico aí também, para fazer com que essa margem, lógico, por se tratar de um equipamento, eles colocam uma margem, que a gente vai ver também lá na resolução. Bom, nós temos a forma do exame clínico, que é realizado por meio de exame de sangue, onde qualquer concentração, né, de álcool por litro de sangue vai se caracterizar aí a infração de trânsito, e aí o crime, na realidade, vai se configurar apenas se essa concentração for superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Então, vejamos que fez o exame, qualquer concentração, infração, né? Acima de X, o crime de trânsito, ok? E aí nós temos a questão da perícia, né? A perícia ela é realizada por um médico, perito, o laudo deve ser conclusivo, né? Se o condutor estava ou não sob a influência de álcool. E muitas vezes os profissionais aí vão lidar com situações em que o cidadão, ele passou pelo exame clínico, tá? E de repente o médico ele pode concluir no laudo que ele fez uso do álcool, mas que ele não estava embriagado, né? Uma coisa é o condutor estar embriagado realmente, e outra coisa ele ter feito uso do álcool, mas não estar embriagado, ok? Então, lá no 277, lá no parágrafo 2º, né? E o artigo 306 também, o parágrafo 2º, prevê as formas de constatação da embriaguez, as quais não dependem da colaboração do condutor. E aí nós temos a infração prevista também no 65, que também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação dos sinais que indiquem, de forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora. E aí mais à frente nós vamos ver quais são esses sinais, né? Os sinais notórios de embriaguez, né? Aliás, pessoal, um dos motivos, inclusive, da nossa apresentação, nós vamos ver mais à frente,
é justamente esse. O agente de trânsito, ele já possuía ferramentas para identificar se o condutor estava ou não sob efeito do álcool. Muitos começaram, evidentemente, a fazer recursos, simplesmente alegando que o agente de trânsito não havia colocado no auto de infração os sinais notórios, né? Então, ele, lá no 277, simplesmente porque o cidadão havia se negado, não tinha lá a descrição dos sinais notórios. E muitos recursos acabaram sendo deferidos pela Jari, ou na defesa prévia, ou no CETRAN. E aí talvez essa até uma explicação, né, do legislador aí em trazer o artigo 165A. Mas, enfim, os sinais também de alteração da capacidade psicomotora estão descritos também no anexo 2 da resolução, ok? E aí nós temos aí quanto à aparência, né? Se o condutor ele apresenta sonolência. Então, o agente de trânsito tinha essa ferramenta. E ele podia descrever. Será que esse cidadão aí está sonolento, pessoal? Esse aí já foi, né? Esse está sonhando já. E aí nós tínhamos ali os olhos avermelhados. Bom, esse aqui, se ele tivesse no exame para saber se ele tinha anemia, esse aí está vitaminado, né? Olha aí. Então, vejamos que os sinais notórios, eles são facilmente constatados. Não há dúvida com relação a essa questão dos sinais notórios, tá? Então, eu vou passar até rapidinho aqui, né? Porque tem alguns aí, olha, o vômito, né? Temos um amiguinho ali que vai fazer uso depois do... Enfim. Mas vamos avante. O soluço, né? Aqui eu não sei se é uma forma, eu tentei buscar uma imagem aqui para representar, uma forma aí de conter o soluço. Desordem nas vestes. Opa! Aí, olha o canabrava aí. Né? Será que está desajustada as vestes? Isso é porque a gravata não está na testa ali, né? Então, odor de álcool, né, no hálito, também um outro sinal. Bom, esse aqui, na realidade, ele deve estar sentindo, né, acho que estava sentindo o hálito de algum condutor, né? Mas a imagem foi essa. Ou dele próprio, é verdade, não está aguentando. Quanto à atitude, né, se o condutor apresenta agressividade, arrogância, exaltação, ironia, se ele está muito falante, se ele está disperso. Quanto à orientação, se o condutor ele sabe onde ele está, isso o policial também, o agente, vamos chamar de agente de trânsito, ele poderia facilmente constatar através de uma simples conversa ali com o condutor, né? Então, ele sabe onde está, ele sabe a data, a hora, na realidade, são formas de verificar se esse condutor, evidentemente, está com uma orientação adequada, né? Quanto à memória, né? Se eles, são perguntas ali, olha, se ele sabe o endereço, se ele se lembra dos atos que ele cometeu. Quanto à capacidade motora e verbal, se o condutor apresenta dificuldade no equilíbrio, se a fala está alterada. E aqui nós temos, pessoal, bom, então, só para fechar, vejam que o agente de trânsito, ele já tinha muitas ferramentas para que ele pudesse aplicar a autuação, né? Não a princípio, não haveria a necessidade do artigo 65A, evidentemente, no meu ponto de vista, tá? E aí, evidentemente, nós trazemos aqui um exemplo de um cidadão que foi abordado numa blitz, né? E ele está sendo convidado aí a soprar o etilômetro. Vamos ver. Tu vai provar. Sopra a boca do balão aí. Assopra, meu amigo. Assopra. Opa, ele está bebendo o etilômetro. Ele bebeu o etilômetro. Tá bonzinho o rapaz, hein? Mas, enfim, aí nós temos aí um outro exemplo, né, de um cidadão. Será que dá para ter dúvida que esse cidadão está sob influência de álcool? Né? E aí nós temos um cidadão aqui também. É o seguinte, eu vou explicar para o senhor. Você tem que encher o pulmão e soprar aqui nesse botão. Não é para cantar, soprar, não. meu Vamos amigo. Lá. Ele está cantando. Pessoal, será que esse cidadão está sob efeito do álcool? Será que há dúvidas com relação a isso? Tá? E isso, mais à frente, nós vamos verificar o motivo, logicamente, da imagem. E aí eu trouxe também aqui uma reportagem
com relação a um acidente que, a princípio, tá, a gente, evidentemente, tem informações da mídia, tá, com relação ao possível grave uso do acidente álcool. de trânsito e 2 vítimas. O motorista, um parlamentar. É o deputado estadual do Paraná, Fernando Ribas Carli Filho, que estava com a carteira de habilitação suspensa por excesso de multas e, segundo testemunhas, dirigia em alta velocidade. A reportagem é de Fernando Parracho. O deputado Carli Filho tem 26 anos e estava proibido de dirigir desde julho do ano passado. A carteira de motorista foi suspensa depois que ele acumulou 130 pontos. É uma extensa lista de infrações de trânsito. Só por excesso de velocidade, são 23 multas. Há também registro de estacionamento em local proibido e de dirigir falando ao celular. Mesmo com a carteira suspensa, o deputado continuou dirigindo. Na madrugada da última quinta-feira, ele se envolveu num acidente. O carro que dirigia se chocou com outro, onde estavam 2 jovens. Rafael Iared, de 26 anos, e Carlos Almeida, de 20, morreram na hora. O carro branco entrou devagar e o outro veio em velocidade alta, subiu, encavalou em cima, passou por cima e foi embora. Com a violência da batida, o carro dos 2 jovens foi completamente destruído. O veículo do deputado teve estragos, principalmente na frente. Pessoal, então veja, esta é a gravidade, geralmente, dos acidentes que envolvem o uso do álcool, tá? É um exemplo aí, né, de um acidente gravíssimo. E 2 vidas se foram, né, de jovens. Então, aí o contraponto, né, os 2 lados da moeda, tá bom? Então, os procedimentos para a constatação da embriaguez, eles já existiam. Muitas vezes ele não era colocado em prática pelo agente de trânsito, tá? Que sabe-se lá o motivo, né, pelo qual o agente de trânsito não preenchia corretamente o auto de infração, não anotava, né, não fazia uso das ferramentas que evidentemente ele tinha para poder fazer com que esta autuação se efetivasse de maneira correta. E aí eu trouxe também aqui uma matéria interessante para chamar a atenção de um motorista, por exemplo, que ele, na realidade, está aqui, olha, o motorista, ele foi abordado numa blitz, e esse motorista, na realidade, ele se recusou a fazer o teste do etilômetro, e quando da recusa, ele justificou, não vou fazer o teste do etilômetro porque eu havia consumido ali um bombom com licor, alguma coisa assim. Então, olha, temos aí, ó, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em julgamento de apelação apresentado por um condutor que se recusou a submeter ao teste do etilômetro porque teria ingerido um bombom de licor, né? Então, foi dado provimento ao recurso para determinar a devolução, o cancelamento, evidentemente, da multa e a retirada dos pontos, evidentemente, consequentemente, tá? Esse cidadão aí também não teve que cumprir, ou não teve que responder ao processo de suspensão, e se respondeu, teve que ser deferido, né? E aí nós temos aí esta decisão, que, olha, o motivo aqui, a fundamentação, né? É inquestionável a discrepância no tocante à proporcionalidade e à razoabilidade da punição aplicada ao administrado. A simples afirmativa quanto à ingestão de um bombom de licor não pode ser considerada uma conduta violadora. Então, veja que aí ele traz aí na fundamentação a não observância de um princípio, né? Nemo tenutur de degere, que na realidade é justamente o princípio, tá? Este é o princípio da não autoincriminação, tá bom? Então tá aí um exemplo, né? E depois, para quem não conhecia essa decisão, o material vai ser disponibilizado. Então nós temos aí, olha, de acordo com o artigo 5º, né? Parágrafo 2º da resolução também do CONTRAN, para a confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da autoridade de trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto dos sinais que comprovem a situação do condutor. Então, aí nós tínhamos aí a questão do teste testemunhal, que é uma prova, né, um meio de prova admitido expressamente, qualquer outra prova admitida em direito. Então, veja que ferramentas realmente nunca faltou, né?
como nós podemos observar no tópico anterior, há uma farta previsão legal para os procedimentos de constatação, ok? Então, desse modo, se o condutor efetivamente estiver sob a influência de álcool, o agente de trânsito, ele tem sim, ele sempre dispôs de meios para fazer esta constatação, tá bom? Adiantando aqui, pessoal, vamos buscar mais à frente, nós podemos observar aí, olha, que, portanto, uma penalidade de natureza pecuniária, né, o pagamento da multa, e outra de natureza restritiva, que seria do direito, né, a suspensão do direito de dirigir, que por sinal é de 12 meses. Então, nós temos aí uma penalidade efetiva, tá, para uma situação que hoje nós vamos ver com o artigo 65A, tá, que esse condutor, né, a criação do artigo 65A vai fazer com que o condutor responda da mesma forma que aquele condutor que estava realmente sob influência de álcool. E aí nós temos uma situação aqui, vamos lá. O cidadão, ele tem ali uma compreensão física, ele pesa algo em torno de 100 quilos, tá? E temos um outro cidadão que pesa algo em torno de, sei lá, 60 quilos. Ambos utilizaram-se de uma latinha de cerveja, uma taça de vinho, no horário do almoço. Vamos imaginar, sei lá, um almoço de domingo, né, um almoço num sábado, ali em família, usou uma tacinha de vinho, uma latinha de cerveja. Esse cidadão, quando ele vai poder voltar a dirigir? Como que a gente responde isso? Então, veja bem, senhoras e senhores. O cidadão, ele fez o uso de uma taça de vinho, e aí depois ele comeu uma sobremesa, aí ele tirou um cochilo da tarde, e depois ele acordou após o cochilo, tomou um café da tarde, não bebeu mais. Isso foi lá meio-dia, vamos exemplificar aqui. E aí então esse cidadão, ele jantou, tá, e foi dormir. Só que esse cidadão, vamos imaginar que ele trabalhe muito longe, entra às 6 horas no seu plantão e vai ter que sair de casa 4 horas da manhã. Geralmente 4 horas da manhã, da madrugada, né? Quem está na rua? A grande probabilidade de uma pessoa que está vindo da balada, por exemplo, não? Mas esse cidadão está indo trabalhar. E aí ele para numa blitz policial, ele é abordado numa blitz policial. Pessoal, ele usou uma taça de vinho, ele ingeriu lá a cerveja há mais de 18 horas. E aí, senhoras e senhores, operadores do direito, ele foi abordado numa blitz. E agora, ele faz ou não faz o exame? O que os senhores me respondem? Se ele fizer o exame, quem garante? Ele não está sob influência de álcool. Se ele não faz o exame, aliás, se ele fizer o exame, quem garante que não vai dar zero ou que vai dar alguma coisa? E aí ele está preocupado. E agora? Então eu não quero fazer o exame, porque pode ser que dê alguma coisa. O cidadão, vocês viram ali um julgado, o cidadão comeu um bombom, né? E aí eu pergunto para vocês, fazer ou não fazer o exame? Fez o exame, qualquer dosagem, infração, correto? Não fez o exame, artigo 65A, ele vai estar respondendo na mesma proporção daquele que fez o exame. E cadê a sua garantia constitucional com relação, né, e é isso que nós trazemos aqui, tá? No afã, tá, de complementar esta lacuna decorrente da falta de uma tipificação específica, o legislador incluiu, então, o artigo 65A. Né? Contudo, não eliminou os outros vícios de inconstitucionalidade. E é evidente que a gente não pode aqui afirmar, como operador do direito, que o artigo 65A é inconstitucional. Não podemos afirmar. Para fazer essa afirmação, né, isso teria que passar ali por uma ADIM, não é isso? E aí teria que ser decretada lá a sua inconstitucionalidade. Por enquanto, o que eu quero plantar aqui é uma semente para que a gente possa trabalhar, para despertar aí essa situação, para que a gente possa desenvolver artigos, para que nós possamos desenvolver trabalhos, ok?
Porque os princípios basilares da Constituição, ao meu ver, eles estão sendo atropelados. Tá? Então, nós temos aí o princípio da presunção de inocência, né? O princípio da presunção de inocência, assim como outros princípios próprios do direito penal, que nós podemos aplicar como analogia. Nós temos aí, por exemplo, em termos gerais, a presunção de inocência, né, que é a garantia de toda pessoa em ser considerada inocente até que a sua culpa seja definitivamente provada. E no momento que esse cidadão se nega a se submeter a um exame, ele é autuado pelo artigo 65A, então nós temos que evidentemente, constatar que este princípio está sendo desrespeitado, no mínimo, tá bom? Então, pessoal, olha, nós temos aí, ao dispor que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado em sentença penal condenatória, a Constituição está declarando nitidamente que a culpa não se presume, né? A simples recusa ao procedimento não poderia ser considerada uma infração, tá bom? Temos também aí o princípio do direito penal, o princípio da não autoincriminação, né? Nós temos também aqui a determinação de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, né, que decorre de um princípio da não autoincriminação também, está lá na nossa Constituição Federal. Mais à frente aqui, olha, nós temos que ressaltar que esta aplicação do princípio não é uma divisão em direito penal ou administrativo, mas sim uma natureza de punição imposta, né? Temos que destacar também que se o condutor se submeter ao teste do etilômetro ou exame de sangue e for considerado o teor alcoólico elevado, além da penalidade administrativa prevista lá no artigo 165, ele também está sujeito às penalidades do crime de trânsito que está lá no artigo 306, ok? Então, não há nenhuma compatibilidade, né, do artigo 165 com o princípio da não autoincriminação, pois o condutor, se ele é alvo de uma fiscalização, somente há dois caminhos a seguir, né? Ou submeter aos procedimentos, abrindo mão do direito de não produzir prova contra si mesmo, ou exercer o direito de se submeter aos procedimentos e ser punido por isso. Então, note-se que ficou muito claro com relação ao artigo 65, tá? Essa questão. E aí nós também temos aí os princípios da presunção de inocência em tratados internacionais, tá? É interessante também essa questão dos tratados internacionais, pessoal. Depois, se os senhores pesquisarem, num direito comparado, por exemplo, em Portugal, eu tive a oportunidade de participar do CONDIT. Para quem não sabe, o CONDIT é um congresso de direito constitucional, um congresso internacional. Eu participei em Barcelos, no mês retrasado, de um congresso. E lá em Portugal, nós temos, na recusa do condutor, ele comete o crime de desobediência. Tá? Ao contrário aqui, né, do nosso CTB. Tá bom? Nós temos aí o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, né? Temos lá o artigo 14. Toda pessoa acusada de um delito terá direito a que se presuma sua inocência enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa, né? Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, a, pelo menos, as seguintes garantias. E aí nós temos, né, também a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, artigo 8º, lá as garantias judiciais, né? Então, olha, toda pessoa acusada de um delito tem direito de que se presuma sua inocência enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa durante o processo. Toda pessoa tem direito em plena igualdade às seguintes garantias mínimas. Direito de não ser obrigada a depor contra si mesmo, de nem se confessar-se culpada, né? Então, são aí os princípios de tratados internacionais. Não faltam princípios, né? Não faltam tratados, não faltam leis, e infelizmente, assim como também não faltavam ferramentas para que o agente de trânsito efetivamente
autuasse aquele cidadão que havia feito uso do álcool, tá bom? Então, aqui eu coloco o seguinte, olha, cumpre esclarecer que o objetivo não é a impunidade do infrator, tá? E muito menos a fragilização da segurança no trânsito, mas sim exigir respeito aos princípios constitucionais e ao ordenamento jurídico em geral, né? Na realidade, senhores, nós temos aqui esse start inicial, tá? Para que a gente realmente, né, em conjunto aí com a Comissão de Direito de Trânsito aqui da OAB de São Miguel, não é isso, Ademir? O qual eu também faço parte, tá? Para que nós possamos realmente desenvolver trabalhos e com isso possa fomentar, né, o material daqueles operadores de direito que vão, evidentemente, ser convocados aí para defender os seus pacientes, né, os seus clientes, ok? Por hora é isso. Meu muito obrigado a todos vocês. Fiquem à vontade.